Não importa quantos anos você tenha, a criança que um dia você foi ainda vive e influencia a sua vida. Aproveitando a Semana da Criança, o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a nossa criança interior. Quem ela é, onde vive, do que se alimenta. Tudo isso e muito mais agora. Então, vem comigo! A criança interior é uma parte inconsciente da nossa mente, onde se encontram as nossas necessidades não atendidas na infância, desde as necessidades básicas, como por exemplo alimento ou segurança, até as necessidades mais superiores, como as necessidades afetivas, de realização, de afiliação. Lá também estão as nossas emoções reprimidas, aquelas emoções que não foram resolvidas. E os traumas, que são eventos com um forte impacto emocional, onde nos sentimos profundamente assustados ou violados. Durante o nosso desenvolvimento, essa parte da nossa mente influenciou e continua influenciando nossa vida de várias formas, pois foi a partir dela que a maioria das nossas crenças se estabeleceram, orientando a forma como vemos o mundo e como a ele reagimos. É a partir da nossa criança interior que nós mantemos os nossos paradigmas. Os paradigmas são um conjunto de crenças que formam a nossa visão de mundo. A lente pela qual nós vemos todas as coisas que nos acontecem. Estes paradigmas influem em nossos padrões de comportamento e também nos nossos hábitos. Muitos dos hábitos que cultivamos na nossa vida adulta têm suas raízes profundas em experiências que nós vivemos na infância. Sobretudo, espelhando as pessoas com as quais nós convivemos neste período. Por mais adultos que nós nos consideremos, muitas vezes, em diferentes situações da nossa vida, nós vemos o mundo a partir dos olhos da nossa criança interior ferida, que reage às situações que acontecem com base nestes aprendizados da infância. E, sobretudo, a partir das suas dores não curadas. Os relacionamentos que nós tivemos com as pessoas mais importantes da nossa infância também servem como modelos para a forma com que nos relacionamos com qualquer pessoa em nossa vida adulta. Nossa relação com os nossos pais e professores, por exemplo, servem de molde para a relação que nós vamos manter com pessoas que representam para nós alguma autoridade, como os nossos chefes, por exemplo. Já a relação que nós tivemos com os nossos irmãos servirão como uma referência para a forma com que iremos nos relacionar com os nossos pares, ou seja, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, parceiros. Também, se nós não formos guiados em nossa infância quanto à forma de expressar os nossos sentimentos, e se estes sentimentos não foram validados pela nossa família, que são as pessoas mais importantes para nós durante este período, possivelmente nós teremos dificuldade para reconhecer, compreender e expressar sentimentos na vida adulta. Regular as nossas emoções é uma das maiores tarefas do mundo adulto, mas que não é nada fácil para aquelas pessoas que não aprenderam a expressar suas emoções de forma adequada na infância. Assim, ao buscar se adaptar a uma realidade em que as crianças não eram vistas e ouvidas pelos seus pais, a maioria de nós pode ter aprendido a se comportar como estes esperavam que nos comportemos,
buscando a validação pelo que eles acreditavam ou aceitavam como bom e mal em nós. Quando criança, nós podemos ter ouvido coisas que se tornaram grandes verdades para nós, que formaram as nossas crenças mais profundas, aquilo que nós chamamos de crenças raízes. Coisas como, por exemplo, você é insuportável, burro, chato, fraco, não sabe de nada, uma decepção. Você não é bom o suficiente em matemática, em fazer amigos, em esportes, em qualquer coisa. Você deveria ser como o seu irmão, o seu primo, como eu. Desse jeito, você nunca terá amigos, nunca terá um emprego, nunca terá um relacionamento, nunca será ninguém. Foi culpa sua se eu fiquei zangado, se eu gritei, se eu te bati, se nós nos separamos. Com isso, nós passamos a evidenciar as partes nossas que eram vistas, percebidas, expressadas como boas pelos nossos pais e a rejeitar aquelas partes nossas que eram percebidas como más, criando uma espécie de cisão, de ruptura em nossa personalidade, nos distanciando do nosso verdadeiro eu. Quando nós vivemos de uma forma desintegrada, ou seja, quando nós dividimos o nosso eu, o nosso ego, entre partes boas e partes más, todas as experiências da nossa vida passam a não ser vividas de forma plena, pois sempre ficará uma sensação de que falta algo. Essa sensação é gerada pelo não reconhecimento daquela parte nossa que nós rejeitamos, porque consideramos que não era bonita aos olhos do outro. Com essa parte, ficaram aqueles atributos que eram considerados ruins ou negativos pelas pessoas ao nosso redor. Mas também ficaram lá a nossa criatividade, a nossa intuição, a nossa capacidade de se divertir com a vida e de levá-la com mais leveza, como uma criança faria, pois estas também são partes que compõem a nossa criança interior. Quando a nossa criança interior ela se sente ferida por conta dessas experiências, ela pode nos fazer reagir às situações da vida adulta com base em seus sofrimentos, nos levando a sentir medos que poderiam ser considerados infantis, como o medo de sermos abandonados, que é um medo bastante comum durante a infância, sobretudo na primeira infância, o medo da rejeição, o medo de sermos criticados, de sermos injustiçados, como muitas vezes podemos ter sido durante a nossa infância. Nossa criança ferida também pode nos levar a manter uma baixa autoestima, uma imagem corporal distorcida, além de nos fazer resistir às mudanças, pois como crianças, tememos o novo e nos sentimos profundamente inseguros diante do desconhecido. Como não tivemos os nossos sentimentos muitas vezes validados durante a nossa infância, podemos repetir este padrão de comportamento na nossa vida adulta. Quando crianças, estes sentimentos não foram validados pelas pessoas importantes na nossa vida. Enquanto adultos, nós mesmos é que fazemos este papel de não validar nossos próprios sentimentos, fazendo com que a nossa criança se manifeste em momentos da nossa vida adulta, onde nós somos confrontados com experiências que nos remetam à nossa infância. Por exemplo, se quando nós éramos crianças, sempre que a gente tentava expressar alguma opinião sobre alguma coisa, as pessoas diziam que o que a gente falava não era importante, ou que a gente não sabia de nada porque era criança, ou que criança não dá opinião, algo do gênero. Na vida adulta, durante uma situação em que a gente pudesse expressar nossa opinião para tentar solucionar um problema, que pode ser no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, durante uma reunião profissional, ou em casa mesmo, durante uma discussão onde a gente está buscando encontrar a solução
para alguma situação familiar, a gente pode ter a tendência a repetir, a invalidar novamente a nossa opinião, assim como ela foi invalidada na nossa infância. Então a gente pode desde não falar aquilo que a gente gostaria de dizer com medo de ser criticado ou da rejeição, ou até mesmo de um abandono, né? De, por exemplo, uma relação entre marido e mulher poder deixar de falar as coisas com receio de que essa outra pessoa deixe a relação. Ou a gente pode falar de uma forma agressiva, exprimindo sentimentos ali que não são condizentes com a situação, que estão nos remetendo a outros eventos ou até mesmo a essa situação da infância, onde nós nos sentimos frustrados porque a nossa voz não foi ouvida. Então, em várias situações da nossa vida adulta, onde nós poderíamos lidar com esses eventos de uma forma madura, de uma forma adequada, responsiva, é possível que nessas ocasiões essa criança interior ferida, ela venha à tona, ela acabe tomando conta da forma com que nós lidamos com esse evento e reagindo àquela situação de uma maneira desproporcional, de uma maneira inadequada, né? Fazendo com que a gente acabe criando situações de conflito, situações em que a nossa comunicação não é efetiva, em que a gente pode reproduzir isso com outras pessoas, com os nossos filhos, por exemplo. E aí, nesse momento, eu quero abrir um parênteses, né? Quando a gente fala que os nossos pais, né, muitas vezes não validaram os nossos sentimentos ou não guiaram, né, a nossa infância no sentido de como nos expressar de forma mais assertiva, isso não é porque eles eram pessoas ruins, né? Provavelmente nessas situações eles também estavam repetindo padrões que haviam recebido da sua educação, de seus próprios pais, que receberam dos pais deles e assim por diante. Estes ciclos, eles acabam se repetindo, até que alguém na família consiga romper com estes padrões, até que alguém consiga enxergar que essa maneira talvez de educar não é uma maneira tão assertiva, que a gente pode fazer mudanças, né, que existem outras formas de enxergar a vida, que existem outras crenças que talvez seriam mais interessantes de serem vividas do que aquelas que a gente vem reproduzindo geração a geração, simplesmente pelo fato de que aprendeu assim e que é assim que eu vou passar adiante. Existem muitas coisas que a gente deve passar adiante, que são crenças e são maneiras de enxergar o mundo extremamente positivas, mas também existem outras coisas que podem receber um novo significado, que podem ser mais adequadas ao momento presente, quando a gente já não tem mais as limitações que os nossos pais, avós, bisavós e assim por diante tiveram. Alguns sinais de que a sua criança interior pode estar ferida podem ser um medo excessivo de receber críticas, um medo ou vergonha de expressar a sua opinião, os seus pensamentos, os seus sentimentos em alguma situação. Uma tendência a sempre esperar que as pessoas falem primeiro para saber de que forma se posicionar em uma determinada situação, porque a gente está sempre esperando essa validação do outro. Buscar situações onde a gente precisa sempre estar ajudando alguém ou salvando alguém, seja uma pessoa desconhecida, né? Ou até mesmo nos relacionamentos. Então, sempre se relacionar com pessoas que sejam problemáticas, que tenham algo que precisa ser consertado. Sentir dificuldade em dizer não para as pessoas, até por esse medo do abandono ou da rejeição, e sentir-se responsável pela forma com que os outros se sentem. Então, sempre se colocar naquele lugar da culpa, né? De quem é responsável pela vida do outro. Mas e aí? Sabemos que a nossa criança interior está ferida. E temos muitas
pessoas, né, muitos adultos aí com sua criança interior ferida. O que nós podemos fazer para tentar amenizar isso, para curar a nossa criança interior? Bom, existem várias técnicas, a gente pode inclusive fazer um vídeo aqui no canal mais para frente, falando algumas metodologias que a gente pode utilizar para fazer essa cura da criança interior. Existem terapias energéticas que trabalham especificamente com a cura da criança interior, mas a gente pode começar de uma forma simples, que é fazer o que não foi feito. O que quero dizer com isso? Buscar satisfazer essas necessidades que não foram atendidas na nossa infância, por várias situações, às vezes até por uma limitação econômica que a nossa família tinha. Curar, né, as feridas que foram provocadas por estes traumas, por estes eventos que nos trouxeram grande medo, uma sensação, né, de que fomos violados de alguma forma. Muitos de nós sofreram violências na infância de várias ordens, então buscar tratar esses traumas também é um caminho. Mas a gente pode começar com algo muito mais simples, que é validar as nossas emoções, acolher as nossas dúvidas e os nossos medos, que podem ser dessa criança que está aí, que durante a infância sentiu muito medo, sentiu muita dúvida, mas isso foi invalidado pelas pessoas ao nosso redor. Até aqueles medos que podem ser considerados bobos demais. Eu, por exemplo, quando eu era criança e até os meus 18, 19 anos, eu precisava dormir com a minha irmã, porque eu tinha muito medo de dormir sozinha. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, depois de um tempo eu descobri que na verdade o que eu tinha não era medo, era algo que se chama terror noturno. Porque por várias situações, né? Uma delas, por exemplo, porque durante a infância eu assistia filmes de terror que não eram adequados para a minha idade e para a compreensão, né, para a minha mente, né, compreender aqueles eventos e distinguir fantasia de realidade. E esse medo, ele veio me acompanhando. Então hoje, na vida adulta, com 30 e alguns anos, eu ainda tenho medo de dormir sozinha. Eu ainda tenho dificuldade em relação a isso. E por muito tempo eu invalidei esse sentimento. Então eu fazia coisas, né, para tentar me distrair, para que eu não pensasse que eu tinha que dormir. Porque chegou uma época que eu tinha inclusive medo de dormir, porque eu tinha medo do medo. É uma coisa complexa, mas é isso mesmo. Então, a partir do momento em que eu consegui olhar para esse medo e trabalhar esse medo em mim, por exemplo, me auto-aplicando as técnicas como a terapia multidimensional, onde a gente pode tratar desse tipo de situação, eu percebi que eu fui me sentindo cada vez mais segura. Eu ainda tenho esse medo, mas ele não me domina mais como antes. Então hoje eu já consigo dormir uma noite completa, uma noite inteira. Quer dizer, não consigo porque eu tenho uma filha pequena que mama, mas eu já consigo ter condições, né, de não sentir um medo que me impeça, por exemplo, de ter uma noite de sono. Então são essas coisas que a gente pode achar que é bobo, que é só a gente que passa, que ninguém mais tem, e que a gente acaba, né, não olhando para isso, não acolhendo estes sentimentos, e esses sentimentos eles vão se perpetuando. Talvez eles vão ganhando formas novas conforme a gente vai crescendo, mas eles continuam aí, até que a gente olhe para eles e que eles possam se transformar. Então, o primeiro passo para curar a nossa criança interior é honrar essa parte nossa que não conseguiu o que precisava quando nós éramos crianças e integrá-la ao nosso eu adulto, para que esse eu adulto possa assumir a frente, para que ele possa então dizer para essa criança que está tudo bem, que ele sabe o que está fazendo, que ela está segura, que agora é com ele, que ele sabe o que é melhor para ela e para ele. Assim, sabendo que o nosso eu adulto tomou a frente e que ele vai então tomar as decisões mais importantes,
a nossa criança ela ficará livre para expressar a sua essência, que é uma essência alegre, criativa, intuitiva, sensível, autêntica e extremamente amorosa. Liberando todas estas características, todos estes sentimentos, para que a gente possa utilizá-los na nossa vida ao nosso favor. O trabalho com a nossa criança interior causa uma empatia por nós mesmos, pelos nossos pais e até mesmo pelas outras pessoas, porque muitas vezes, em várias situações da nossa vida, quando nós curamos a nossa criança interior, somos capazes de reconhecer as crianças interiores feridas que existem nas outras pessoas. E vai por mim, existem muitas por aí. Não importa quantos anos você tenha, a criança que você foi ainda está aí. Então era isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer quem ficou comigo até o final. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui seu comentário. Assim a gente pode, quem sabe, aprofundar um pouquinho esse assunto em outro vídeo. Se você achou que esse assunto fez algum sentido para você, se você conseguiu se identificar com o que nós falamos aqui hoje, deixa também o seu curtir e compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que você sente que também tem a sua criança interior ferida. Vamos fazer aí uma corrente de transformações, de ressignificação, e vamos todos nos tornarmos adultos mais saudáveis e cuidar da nossa criança interior. A criança que habita em mim saúda a criança que habita em você.